Eles derrubaram minha mãezinha e queriam tomar minha fazenda. Eu estava encurralado e pensei que todo o meu esforço tinha ido embora junto com a minha fé. Meu nome é Pedro Lucas da Rocha, mas o povo por aqui me chama só de Pedro da Santa. É que logo na entrada da minha fazenda, bem onde começa o caminho de Pedra Batida, tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida fincada em cima de um monte de pedras. Um altar simples, mas sagrado. Tão sagrado que até quem não acredita para o carro para olhar. Teve gente que já ajoelhou ali, já chorou, já largou flor, vela, carta, promessa, todo sem o pedir. Aquilo não é só meu, é dela, da mãe. Aquela imagem foi colocada ali pelo meu avô lá nos anos 60, quando ainda era tudo mato. Ele dizia que a santa salvou ele de uma cobra coral que quase mordeu a perna dele quando voltava da lida. Fez uma promessa: se saísse vivo, ia levantar um altar na beira da estrada para quem passasse ali nunca andar sozinho. E cumpriu. A imagem ficou, de barro simples, colorida com tinta guache mesmo, dessas de roça, mas resistiu a sol, chuva, vento e até pedra de granizo. Hoje, sou eu quem cuida dela. Toda sexta-feira eu limpo o altar, troco as flores, rezo um terço ali de joelho. A fazenda é pequena, não dá muita coisa. Crio galinha, planto mandioca, tenho umas vacas leiteiras, vendo queijo e ovo na cidade para sobreviver, mas vivo em paz. A imagem da santa é minha sombra. Nunca faltou pão na mesa, nem força nas pernas. Só que, nos últimos tempos, começaram umas movimentações diferentes na região. Primeiro foi boato, que iam abrir uma estrada nova, ligar a zona rural à cidade por outro caminho. Depois veio a certeza. Uns engenheiros passaram aqui, marcaram coisa com estaca, tiraram foto. E eu perguntei, vai passar por onde isso aí? Eles, ainda estamos estudando os pontos, senhor. Responderam, olhando para o chão. Mas eu vi nos olhos deles. A estaca fincada estava bem na direção da entrada da minha fazenda, bem onde fica a imagem da minha santa. Aos poucos, o barulho foi chegando. Caminhão, máquina, gente estranha passando. O silêncio da roça foi se enchendo de poeira e zum, zum, zum. Um vizinho comentou, Pedro, estão dizendo que a estrada vai cortar tua entrada. Não pode ser. A imagem está ali desde antes deles nascerem. Progresso não olha para a imagem não, Pedro. Só vê mapa e cifrão. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Dias depois, um homem da prefeitura chegou. Alto, bem vestido, sapato que afunda na lama, mas não combina com ela. Se apresentou como um assessor de um político da cidade. Falou bonito. Diz que estavam trabalhando por modernização rural, que ia trazer movimento para a região, valorização de terra. Eu escutava, calado. Só que, para isso, vamos precisar fazer a entrada da estrada passar por essa sua área aqui, tá? Aqui, onde está a imagem. Isso, bem aqui. Mas o senhor pode recolher ela. Leva lá para dentro da propriedade. A gente faz o traçado direitinho. Não, ela não sai daqui. Ele sorriu, como quem escuta besteira de criança. Entendo o apego do senhor, mas o progresso é inevitável. E o respeito também deveria ser, falei, olhando no olho. A conversa terminou ali, mas meu coração não sossegou mais. Passei a dormir leve, ouvindo todo o barulho de motor como uma ameaça. Cada caminhão que passava mais perto parecia trator subindo no altar. Mesmo com medo, continuei rezando. Mais ainda. Toda manhã eu ia lá, acendia a vela, passava o pano com cuidado na imagem e pedia, mãezinha, protege esse lugar, não deixe eles fazerem isso, essa terra é tua. Até que uma tarde, enquanto eu estava tirando leite das vacas, ouvi barulho de trator vindo do fundo. Saí correndo, sem nem lavar a mão, e vi, de longe, 3 caminhões encostados perto da entrada. Homens com capacete e trena na mão. Um deles, rindo, cutucou o outro e apontou para o altar. O coração apertou. Era como se a terra tremesse embaixo do pé. E foi assim que eu percebi. Eles não estavam só marcando o chão, estavam mirando na fé. E minha santa estava na mira deles. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na varanda olhando para o altar da santa, iluminado só pela lua.
O coração batia apertado, como quem sente que uma tempestade está vindo, mas não sabe de onde. Dona Lúcia, minha esposa, percebeu minha inquietação. Chegou perto com um cobertor, botou sobre meus ombros e falou baixinho: Pedro, entra, homem, o sereno vai te deixar doente. Doente eu já tô, Lúcia, doente de preocupação. Ela suspirou, sentou do meu lado e ficou em silêncio, olhando também para a imagem. No fundo, ela sabia que aquilo não era só altar. Era a nossa história inteira fincada ali. Não tinha como arrancar sem arrancar a alma junto. No outro dia cedo, peguei o ônibus para a cidade. Levei comigo uma pastinha com os documentos da fazenda, umas fotos antigas do altar, até recorte de jornal de uma vez que fizeram matéria sobre a fé dos lavradores e usaram justamente a foto da minha imagem. Entrei na prefeitura com o coração na mão, pedindo para falar com o responsável pela estrada. Depois de meia hora esperando numa sala fria, me chamaram. Entrei e encontrei o tal político. Um homem de terno caro, gravata azul clara e um sorriso que mais parecia deboche. Ele não levantou quando me viu. Só fez um sinal com a cabeça, como quem já estava sem paciência. "Senhor Pedro, é isso?" perguntou sem olhar muito. "É sim, senhor. Eu vim pedir respeito. Essa estrada não pode passar em cima do altar da santa. Aquela imagem está lá há mais de 60 anos. É ponto de oração, é lugar de promessa. É história do povo, não só minha." Ele deu uma risada curta, fria. "Senhor Pedro, com todo respeito, o senhor precisa entender que o mundo mudou. Não podemos travar o progresso por causa de..." Fez uma pausa como se procurasse a palavra. "De superstição." "Não é superstição, doutor. É fé. É Nossa Senhora Aparecida. Pois bem, o senhor pode levar a imagem para dentro da sua propriedade. Constrói outro altar lá no fundo. Pronto, resolvido." "Não, não é assim. O altar está na entrada porque foi promessa. Promessa feita pelo meu avô. Promessa de vida. Se tirar dali, não é o mesmo." Ele respirou fundo, já sem paciência. "Olha, senhor Pedro, eu vou ser franco. Isso não é problema meu. Já está decidido. A estrada vai passar por ali. E se o senhor insistir, vai atrapalhar as obras e pode até ser multado por obstrução." Naquele instante, me deu vontade de bater na mesa, de gritar, de sacudir aquele homem que falava de cifrão como se fosse dono do mundo. Mas eu calei, porque sabia que se levantasse a voz ele ia rir mais ainda. "Então é assim que funciona?" perguntei com a garganta seca. "O dinheiro fala mais alto do que a fé?" Ele me olhou com aquele ar de superioridade, cruzou os braços e respondeu: "Sempre foi assim, senhor Pedro. Sempre vai ser." Saí dali com as pernas bambas, como quem carrega pedra nos ombros. Andei até a praça central da cidade, sentei num banco e chorei. Chorei como criança, sem vergonha. Um senhor que passava até parou, botou a mão no meu ombro e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu só consegui responder: "Eles vão derrubar minha santa." Naquele mesmo dia, ao chegar em casa, já encontrei os caminhões encostados perto da entrada da fazenda. O barulho das máquinas já tremia o chão. Corri até o altar, me ajoelhei na frente, abri os braços. Os operários me olharam sem jeito. Um deles até murmurou: "Homem, sai daí, por favor. A ordem já veio de cima. Se quiserem passar, vão ter que passar por cima de mim primeiro." Gritei com a voz embargada. Um carro preto chegou levantando poeira. De dentro saiu o político. Ele desceu devagar, ajeitando a gravata, como quem vinha assistir a um espetáculo. "Tira esse homem daí", mandou para os operários. Eles hesitaram, mas obedeceram. 2 vieram me pegar pelos braços. Eu resisti, chutei, gritei, mas minhas forças de velho não davam contra homens mais novos. Fui arrastado para o lado. O político se aproximou do altar, olhou a imagem de cima a baixo e disse com desprezo: "Isso aqui não serve para nada. Em cima disso não se planta, não se constrói, não se produz. O que vale no mundo é progresso, senhor Pedro. O que vale é cifrão." E então, com um gesto da mão, deu a ordem. O trator avançou. O ronco do motor cobriu minha voz. A pá de ferro bateu no monte de pedras, derrubou tudo de uma vez. A imagem da santa caiu no chão, rodou na poeira e se quebrou em pedaços. Eu caí de joelhos. O peito doeu como nunca. Tentei gritar, mas a voz não saiu. Só lágrimas,
só o gosto amargo de quem vê a fé sendo esmagada. Senti a terra fria na boca quando encostei o rosto no chão. Era como se o mundo inteiro tivesse acabado ali. Os homens riram, seguiram com o trabalho. O político virou as costas, satisfeito, e entrou de volta no carro. O altar virou entulho e a imagem, caco espalhado na poeira. Dona Lúcia correu até mim. Tentou me levantar, mas eu não tinha força. Só consegui dizer, quase sem voz, acabou, perdemos tudo. E ali, no silêncio pesado da roça, eu entendi o que era sentir a fé sangrar. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Quando o trator passou por cima do altar e a imagem da minha mãe virou pó no barro, eu achei que já tinha visto o fundo do poço. Mas descobri que o fundo do poço sempre pode ser mais fundo do que a gente imagina. 2 dias depois, um fiscal da prefeitura apareceu de novo na minha porta. Bateu palmas segurando um envelope grosso carimbado de vermelho. Eu estava sentado na varanda, sem força até para levantar. Dona Lúcia atendeu. O homem entregou o papel e disse seco: ordem da prefeitura. Leiam com calma, o senhor Pedro precisa estar ciente. E foi embora sem olhar para trás. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro tinha uma notificação. A fazenda estava sob estudo de desapropriação para utilidade pública. Não falava só da entrada, não. Falava do terreno inteiro. Minha terra, minha vida, minha história inteira sob ameaça de ser arrancada de mim, como quem arranca mato do quintal. Fiquei parado, com os olhos grudados naquelas palavras frias. Dona Lúcia pegou o papel da minha mão e leu em voz alta, com a voz embargada. É área estratégica para expansão viária. Possibilidade de incorporação ao município. Indenização prevista. Ela quase não conseguiu terminar a leitura. Jogou o papel na mesa e disse: eles querem tomar tudo, Pedro. Não é só a entrada, é tudo. Meu coração pareceu murchar. Olhei em volta, para o quintal, para o pomar, para o curral. Lembrei de cada pedaço daquela terra. Da árvore que plantei quando meu filho nasceu. Do galpão que levantei com o suar da minha testa. Das cercas que consertei com minhas próprias mãos. Tudo aquilo podia virar nada, entregue a máquinas e homens de gravata. No dia seguinte, fui para a cidade procurar ajuda. Falei com advogado, procurei defensoria, todos diziam a mesma coisa. Se a prefeitura declarar utilidade pública, não tem muito o que fazer. Eles pagam uma indenização e o senhor perde a terra. Mas essa terra é da minha família, eu gritava. Tá no meu nome, registrada, herdada do meu pai e do meu avô. Eu entendo, senhor Pedro, mas na lei eles podem. Saí da cidade cambaleando, como quem leva uma pedrada na cabeça. E como se não bastasse a ameaça de perder a terra, a lavoura começou a dar errado. O milho não vingou. As espigas murcharam antes da hora. A mandioca apodreceu no chão. O feijão, que eu contava para pagar a conta do armazém, secou todo com uma praga que nunca tinha visto. Era como se até a terra tivesse desistido de mim. Os animais sentiram também. Um porco morreu sem explicação. As vacas começaram a dar menos leite. As galinhas pararam de botar. Eu olhava para os bichos e via nos olhos deles o mesmo desânimo que eu carregava no peito. Aos poucos, até os vizinhos foram se afastando. Alguns por medo de se meter com prefeitura, outros porque diziam, cochuchando: desde que mexeram com o altar da santa, aquela terra não presta mais. Só o Zé Raimundo, meu compadre, ainda aparecia de vez em quando. Trazia um saco de farinha, uma palavra amiga, uma mão no ombro. Aguenta, Pedro, isso tudo é prova, a mãezinha não larga da gente. Mas eu já não acreditava. Um peso enorme tinha caído sobre mim. Teve uma tarde que não aguentei. Sentei no terreiro, cabeça entre as mãos, e falei em voz alta como quem briga com o céu. A senhora me deixou, mãezinha. Me deixou de vez. Primeiro o altar, depois a imagem. Agora querem levar minha terra. O que vai sobrar de mim? A voz saiu embargada, misturada com lágrimas e raiva. Nunca na vida tinha falado assim com Nossa Senhora. Foi como cuspir fogo por dentro. Mas eu falei. Nessa mesma tarde, voltando do roçado, passei pela entrada destruída. O monte de pedra que já foi altar, agora era só barro e marca de pneu. Mas algo me fez parar. Olhei para o chão e vi um brilho discreto no meio da lama seca. Me abaixei, cavei com os dedos e puxei um pedacinho duro.
Era barro queimado, mas tinha um restinho de tinta azul. Meu coração disparou. Era parte da base da imagem. As mãos tremeram. Segurei aquele caco como se fosse ouro. O peito se encheu de uma mistura de dor e esperança. Continuei cavando com as unhas, sem ligar para as pedras que cortavam minha mão. Encontrei mais 2 pedacinhos. Um deles parecia parte do manto. Outro tinha uma mancha dourada que podia ser da coroa. Juntei tudo no pano da camisa e fiquei olhando. Não era a imagem inteira, não dava para reconhecer direito, mas era o suficiente. Era sinal de que ela não tinha ido embora de vez. Voltei para casa com os olhos marejados. Coloquei os pedaços em cima da mesa. Dona Lúcia veio, olhou, levou a mão à boca e disse com a voz embargada: Pedro, ela voltou. Naquela noite, acendemos uma vela e rezamos. Só nós 2, diante daqueles cacos. A oração saiu fraca, entrecortada, mas saiu. Foi a primeira vez em semanas que consegui abrir a boca para falar com Deus de novo. Dormimos com a vela queimando até o fim, e pela primeira vez em muito tempo, meu sono foi pesado, sem pesadelos. Depois que achei aqueles primeiros pedaços da santa, não consegui mais parar de pensar naquilo. Era como se tivesse uma voz baixinha dentro de mim dizendo: vai procurar mais, Pedro, ainda tem coisa escondida no barro. No outro dia cedo, antes mesmo do sol esquentar, voltei lá para a entrada. Levei uma enxadinha pequena e um balde. Fiquei de joelhos na beira do que restou do monte de pedras e comecei a cavar. A terra estava dura, misturada com pedra, mas eu fui insistindo, como quem procura a vida debaixo da cinza. De repente, senti a enxada bater em algo diferente. Escavei com a mão e puxei um caco maior. Era parte do rosto da imagem, rachado no meio, mas ainda com os olhos pintados. Quando vi aquele olho dela, mesmo partido, me deu um aperto no peito. Parecia que ela estava me olhando de volta, dizendo: eu ainda estou aqui. As lágrimas vieram de novo, grossas, pesadas. Segurei aquele pedaço encostado no coração e fiquei um tempo sem falar nada, só respirando fundo, tentando engolir a emoção. Aos poucos, fui achando mais fragmentos. Um pedacinho da coroa dourada, parte da base que dizia Nossa Senhora Aparecida, um pedacinho do manto azul. Enchi o balde. Não tinha mais espaço para nada. Voltei para casa com o balde na mão, andando devagar, como quem carrega tesouro. Dona Lúcia viu de longe e correu até mim. Quando olhou dentro do balde, botou a mão na boca e chorou. Ajoelhamos ali no terreiro mesmo. Derramamos os cacos no chão e ficamos rezando, sem nem combinar palavra. Só deixamos sair. Foi aí que decidi que precisava tentar reconstruir a imagem, do jeito que fosse. Chamei meu compadre Zé Raimundo. Ele era pedreiro de mão cheia. Homem simples, mas de fé firme. Quando mostrei os pedaços, ele ficou sério. Passou a mão devagar em cima dos cracos e disse: Pedro, isso aqui não é resto de barro, não. Isso aqui é a tua fé pedindo para ser levantada de novo. Vamos colar, compadre. Nem que fique torta, nem que fique com as marcas. Arrumamos uma mesinha velha, botamos uma lona em cima e começamos o trabalho. O Zé trouxe cola de cerâmica, fita adesiva, ferramenta de pedreiro. Ele ia colando, segurando com paciência, e eu ficava do lado, enxugando os olhos e rezando. A cada pedacinho que voltava para o lugar, parecia que uma ferida dentro de mim também se fechava. A imagem foi tomando forma. Primeiro a base, depois o corpo, o manto, até o rosto. Ficou cheia de rachaduras, marcas, linhas tortas, mas ficou de pé. E para mim, aquilo era mais bonito do que qualquer imagem nova que eu pudesse comprar. Porque era a minha santa, a que resistiu ao ferro do trator, a que voltou dos escombros. Enquanto eu reconstruía minha fé com aqueles cacos, a prefeitura não parava de apertar. Vieram oficiais com papéis na mão, deram prazo de 15 dias para eu desocupar voluntariamente. Diziam que se eu não entregasse, iam entrar à força, que iam confiscar gado, galinha, até trator. Eu li aqueles papéis com a mão suada. Parecia que cada letra era uma sentença de morte. Lúcia, se eles levarem essa terra, acabou para mim.
Ela sempre segurava minha mão e respondia firme: a terra pode até ir, Pedro, mas a fé não. Mesmo tentando acreditar, era difícil. O roçado seguia fraco, o dinheiro sumindo, as dívidas crescendo. Eu ia dormir de barriga cheia só de preocupação. Só que enquanto isso, coisas estranhas começaram a acontecer com a obra da estrada. O povo começou a comentar na cidade. Um dia, o trator quebrou o eixo bem em cima do lugar onde ficava o altar. 2 mecânicos tentaram arrumar e nada. Tiveram que chamar guincho para levar embora. Na semana seguinte, caiu uma chuva forte só naquele trecho. Não choveu em canto nenhum da região, só ali. A enxurrada arrancou estaca, levou brita, entupiu vala. Teve também o caso de um caminhão carregado de pedra que atolou na beira da obra. 3 máquinas tentaram puxar e não conseguiram. O motorista jurava que sentiu como se tivesse alguém segurando a roda por baixo. O pessoal da obra começou a ficar nervoso. Um operário largou o serviço dizendo que sonhava toda noite com uma mulher de manto azul pedindo para eles parar. Outro disse que ouviu reza no meio do barulho das máquinas, como se viesse debaixo da terra. O burburinho correu rápido. Logo a cidade inteira falava: é a santa, ela mostrando que não aceita. E eu, mesmo no meio da angústia, sentia o coração aquecer. Não dizia nada em voz alta, mas no fundo eu sabia. Aquilo não era coincidência. Numa tarde, voltei ao altar improvisado que fiz com a imagem colada. Ajoelhei no chão de terra e falei com ela: mãezinha, eu não sei o que vai ser de mim. A prefeitura quer levar minha terra, minhas colheitas morreram e eu já não tenho mais força. Mas se a senhora ainda está aqui, se esses sinais são mesmo da senhora, então me guia, porque sozinho eu não sei mais andar. Fiquei ajoelhado até anoitecer. Quando levantei, o peito já não parecia tão apertado. Ainda doía, mas tinha esperança junto. Naquele dia, dormi de novo com a vela acesa. Os 10 dias que a prefeitura me deram parecia uma sentença de morte. Cada manhã que eu acordava, riscava um dia do calendário com carvão e sentia a corda apertar mais no pescoço. No 3º dia, apareceram de novo. Dessa vez não vieram só entregar papel. Vieram com prancheta, máquina fotográfica e olhar frio. O oficial falava sem olhar para mim: vamos precisar fazer o levantamento dos bens, Sr. Pedro. É protocolo para indenização. Ele andava pelo terreiro anotando tudo. Quantas vacas, galinhas, até um trator velho encostado no galpão. Eu ia atrás de cabeça baixa, como quem acompanha ladrão levando o que não é dele. Esse trator já nem funciona direito, moço. Falei, tentando justificar. Ele só respondeu: tudo que está na propriedade precisa ser listado. Naquele momento eu entendi. Não era ameaça, era fato. Já estavam preparando o terreno para arrancar tudo de mim. Depois que foram embora, sentei na sombra da mangueira e fiquei olhando o horizonte. A fazenda parecia já não ser mais minha. Cada galinha que ciscava, cada vaca que mugia, parecia me olhar com pena. Até os cachorros ficaram quietos, como se entendessem que algo ruim se aproximava. Na cidade, a coisa não era diferente. Fui tentar crédito no armazém para pelo menos comprar milho para os bichos. O dono, que sempre foi meu amigo, coçou a cabeça e disse: Pedro, você sabe que eu gosto de você, mas o povo está falando que sua terra vai ser desapropriada. Como é que você vai me pagar depois? Saí de lá de mãos abanando, com a vergonha doendo mais que a fome. No mesmo dia, fui atrás de um advogado particular. Ele ouviu minha história com atenção, folheou os papéis e disse: posso até entrar com recurso, mas vou ser honesto. É causa perdida. A prefeitura já está decidida. Então não tem jeito? Perguntei com a voz embargada. Ele balançou a cabeça. Só se acontecer um milagre. A palavra me cortou por dentro. Milagre. Para mim era coisa de antigamente, dos tempos do meu avô. Eu já não acreditava que pudesse acontecer de novo. Na volta para casa encontrei a porteira arrombada. 3 galinhas tinham sumido. O pasto estava mais seco do que nunca e uma das vacas caiu doente. Deitada sem conseguir levantar, o pouco que restava parecia se desfazer diante dos meus olhos. Dona Lúcia fez de tudo para me consolar, mas até ela começou a chorar escondida.
Eu a ouvi uma noite baixinho, ela soluçando no quarto. Entrei e abracei ela sem dizer nada. Ficamos só os dois, chorando juntos, abraçados como dois náufragos agarrados a uma tábua no meio do mar. No 7º dia, já sem forças, fui até o altar improvisado onde estava a imagem colada. Sentei diante dela, cansado, e falei em voz alta: Mãezinha, eu não tenho mais para onde correr. Se a senhora quiser, pode deixar eles levarem tudo. Mas me dá coragem para não enlouquecer, porque eu já não sei mais o que fazer. Fiquei em silêncio, esperando resposta. Nada. Só o vento balançando a lona e o mugido triste da vaca no curral. Naquela noite, choveu. Mas não foi chuva comum. O barulho me acordou. Saí correndo para a varanda e vi que a água caía forte, grossa, só dentro da minha fazenda. Olhei para os lados, o terreno do vizinho, seco. Mais adiante, seco também. Era só aqui. A água batia no chão esturricado e levantava cheiro de terra viva. Escorria para os canteiros da horta, para os sucos abandonados da mandioca, para o pasto amarelo. Eu fiquei parado na chuva, de braços abertos, sem acreditar no que via. Dona Lúcia saiu atrás de mim, encharcada, e começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Pedro, olha isso! É só aqui! Passei a mão no rosto, misturando lágrima e água da chuva. O coração batia forte, como não batia fazia muito tempo. No dia seguinte, fui olhar o roçado. Onde ontem tinha só terra seca, hoje havia broto. Verde novinho, forte, apontando para cima como quem desafia o impossível. Me ajoelhei ali mesmo, na lama, e chorei de novo. Mas dessa vez não era desespero. Era gratidão. A chuva daquela noite mudou tudo. O chão que estava seco virou lama fértil. E no meio da lama nasceu vida. O milho que eu já tinha dado como perdido começou a soltar broto novo. A mandioca deu sinal de raiz firme. E até a horta, que parecia morta, amanheceu verde de novo. Na manhã seguinte, vieram vizinhos curiosos. Gente que não pisava mais na minha fazenda desde a derrubada da imagem. Pedro, é verdade que choveu só aqui? Perguntou Dona Marlene, trazendo uma sacola de pão caseiro. É sim, Dona Marlene. Eu vi com esses olhos. Caiu água grossa, forte, mas só aqui dentro da cerca. Eles olhavam em volta, boquiabertos. O pasto dos lados ainda seco, o horizonte empoeirado, mas dentro da minha terra era verde e cheiro de vida. A notícia se espalhou rápido. No mesmo dia, mais gente apareceu. Teve até quem trouxe vela para acender diante da imagem colada. Aos poucos, minha fazenda, que antes era lugar de vergonha e ameaça, virou ponto de reza. À noite, quando acendi a vela diante da santa, percebi que não estava mais sozinho. 10, 15 pessoas ajoelhadas no terreiro, rezando comigo. Gente simples, trabalhador de roça, mulheres com criança no colo, velhos apoiados em bengala. Todo mundo pedindo a mesma coisa, que Nossa Senhora defendesse a terra do Pedro. Enquanto isso, a prefeitura não parava. O prazo dos 10 dias acabou e ninguém apareceu para me tirar, mas eu sabia que era só questão de tempo. No 12º dia, veio nova notificação, ordem judicial confirmando o despejo, agora com data marcada. Meu coração afundou. Fui até a Defensoria Pública mais uma vez, mesmo sem esperança. Lá encontrei um advogado jovem com um olhar firme. Ele pegou os papéis, leu com calma e disse: Seu Pedro, aqui tem coisa estranha. A prefeitura não podia ter começado as obras sem audiência pública. Mas, doutor, o senhor acha que adianta? Perguntei, cansado. Ele me olhou sério e respondeu: Eu não posso prometer vitória, mas posso prometer luta. E vou entrar no caso sem cobrar nada. Naquele momento, senti um peso sair do peito. Era como se a mãezinha tivesse colocado aquele rapaz no meu caminho. Enquanto a briga na justiça começava, os sinais na fazenda continuavam. O poço, que vivia com água turva, passou a dar água limpa, cristalina. As galinhas que tinham sumido voltaram sozinhas, uma a uma, como se nunca tivessem saído. E a vaca doente, que eu já tinha dado como perdida, levantou sozinha e voltou a dar leite. O povo comentava: Pedro, isso não é sorte, isso é milagre. Eu ficava sem palavras, só abaixava a cabeça e agradecia em silêncio. No dia marcado para o despejo, acordei antes do sol. O advogado tinha avisado que entraria com recurso, mas não sabia se ia dar tempo. Eu já estava preparado para ver trator entrando pelo portão. Mas quando abri a janela, vi outra cena. O terreiro da fazenda estava cheio de gente.
Eram mais de 50 pessoas, todas com vela na mão, rezando diante da imagem. Vieram de madrugada, sem eu chamar. Vieram porque acreditavam. Me emocionei tanto que não aguentei. Saí descalço, me ajoelhei no meio deles e chorei. Eu não mereço tanta gente assim do meu lado, falei, com a voz embargada. Uma senhora segurou minha mão e respondeu: não é pelo senhor, Pedro, é pela santa. Às 9 da manhã, 2 carros oficiais chegaram. Os homens desceram com papéis na mão, prontos para cumprir a ordem. Mas quando viram aquela multidão rezando, ficaram sem ação. A gente precisa cumprir, disse um deles sem firmeza na voz. Foi então que o advogado jovem apareceu correndo, com outro papel na mão. A liminar saiu, gritou quase sem fôlego. O juiz suspendeu o despejo até que a prefeitura apresente audiência pública e plano legal. Um silêncio tomou conta do lugar. Todo mundo se olhou sem acreditar. De repente as velas começaram a se levantar e uma oração espontânea explodiu em uníssono. Viva Nossa Senhora Aparecida! Eu caí de joelhos diante da imagem remendada. Segurei aquele pedaço de barro colado e chorei como nunca. Não era mais choro de desespero, era choro de vitória. Os oficiais, sem saber o que fazer, voltaram para os carros. A prefeitura não podia mais me tirar. Minha terra estava salva, pelo menos por enquanto. Quando a poeira dos carros sumiu na estrada, a multidão começou a cantar um canto simples, daqueles de roça: Mãe Aparecida, cuida de nós. E eu sabia que ela já estava cuidando. Depois do dia em que a liminar chegou e os oficiais foram embora de mãos abanando, a minha vida nunca mais foi a mesma. Não era só porque eu tinha conseguido segurar a fazenda, mas porque percebi que eu não estava sozinho. O povo inteiro tinha se levantado comigo e no meio da fraqueza que eu senti, foi Nossa Senhora que trouxe essa gente até aqui. Nos dias seguintes, a fazenda virou ponto de encontro. Toda tarde tinha gente chegando com vela, com flores, com promessa. Uns vinham só rezar um Pai Nosso, outros vinham contar graça alcançada. Teve até quem disse que depois de rezar diante da imagem remendada, conseguiu emprego na cidade. E foi daí que nasceu a ideia de levantar um altar novo. Não foi eu quem pediu, foi o próprio povo. O compadre Zé Raimundo chegou numa manhã com um chapéu na mão e falou: Pedro, essa santa não pode ficar só nesse canto de mesa. Ela merece um lugar de verdade. Vamos levantar um altar para ela. Mas Zé, eu não tenho dinheiro para nada, respondi coçando a nuca. Ele deu um sorriso de canto de boca e retrucou: não precisa de dinheiro, precisa de braço e coração. E ele tinha razão. No mesmo dia, homens começaram a aparecer oferecendo ajuda. Um trouxe tijolo, outro telha, outro cimento que tinha sobrado de uma obra. As mulheres da vila juntaram pano, flor, bordado. Cada um trouxe um pouco e o pouco de cada um virou muito. Foi bonito de ver. Aquele lugar onde antes tinha sido pó de entulho, agora se enchia de vida. Criança correndo, gente carregando pedra, mulheres cozinhando para alimentar os trabalhadores. A cada batida de martelo, parecia que meu coração se reconstruía junto. Depois de 2 semanas de mutirão, o altar estava pronto. Simples, mas firme. Uma capelinha pequena, branca, com telhado de telha vermelha e uma cruz de madeira em cima. No centro, um nicho feito especialmente para a imagem remendada. Ela, que tinha sido quebrada e colada pedaço por pedaço, agora estava de pé, com as rachaduras à mostra, como cicatrizes de vitória. O padre da comunidade veio celebrar a primeira missa. Nunca vi tanta gente reunida naquele pedaço de terra. Vieram de longe, de cidade vizinha, de outros sítios. A estrada, que antes era só poeira, virou procissão de carro, cavalo e até bicicleta. Na hora de colocar a imagem no nicho, o padre pediu que eu fosse o responsável. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Mas quando encostei ela no altar, senti um calor subir pelo braço e se espalhar pelo corpo. Meus olhos se encheram de lágrimas. O povo aplaudiu, chorou, gritou: Viva Nossa Senhora Aparecida! Foi uma festa que não dava para descrever. Depois da missa, fizemos procissão pelo terreiro da fazenda.
Gente cantando, outros rezando o terço em voz alta, criança com flor na mão, idoso de bengala caminhando devagar, mas firme. E eu ali no meio, carregando a imagem nova que uma senhora tinha doado, enquanto a remendada ficava no altar. As duas juntas como mãe e filha. Quando a procissão terminou, o padre me chamou na frente de todo mundo. Seu Pedro, diga umas palavras. Esse povo quer ouvir o Senhor. Subi num caixote de madeira, ainda com as mãos suadas e a voz embargada. Olhei para a multidão, olhei para o altar, olhei para o céu. Respirei fundo e falei. Eu sou um homem simples. Nunca tive estudo, nunca tive riqueza. O pouco que eu tinha era essa terra e a fé que aprendi com meu avô. Quando derrubaram o altar, eu achei que tinham derrubado minha fé também. Eu chorei, eu reclamei, eu até duvidei da mãezinha, mas ela não me abandonou. Ficou comigo no barro, me mostrou que mesmo quebrada, ainda era inteira. O povo ficou em silêncio, me olhando com olhos cheios d'água. Continuei. Eles quiseram tomar minha fazenda em nome do progresso, mas progresso sem fé não tem raiz. O que vale não é só cifrão. O que vale é saber de onde a gente veio, é respeitar o que é sagrado. Se hoje eu estou aqui de pé, é porque Nossa Senhora segurou minha mão. Aplausos explodiram, gente chorando, gente gritando amém. Eu desci do caixote e me ajoelhei no chão, bem diante do altar. Ali, com a testa encostada na terra molhada, falei baixinho só para ela. Obrigado, mãezinha. Obrigado por não me largar. Depois da procissão, a fazenda nunca mais foi a mesma. A estrada foi oficialmente desviada, longe do altar. Minha terra ficou em paz, livre da desapropriação. E o altar virou santuário popular. Todo mês vinha gente rezar, trazer flor, pagar promessa. A colheita voltou a prosperar. O milho encheu espiga, a mandioca engrossou, o feijão deu de sobra. O leite das vacas aumentou e eu voltei a vender queijo na feira com alegria. Mas mais que o dinheiro, era a dignidade que tinha voltado. Hoje, quando passo pela entrada da fazenda e vejo a capelinha branca brilhando no sol, sinto orgulho, não de mim, mas da fé que resistiu. Fé que foi quebrada, pisada, mas nunca destruída. E sempre que alguém me pergunta o que aconteceu, eu respondo com simplicidade. Derrubaram a imagem achando que estavam derrubando minha fé, mas esqueceram que fé de verdade, quando cai, brota mais forte ainda. E é por isso que até hoje, todo 12 de outubro, eu organizo uma grande festa aqui. Procissão, missa, comida de roça, gente rezando, porque minha vida é prova viva de que Nossa Senhora Aparecida não abandona seus filhos. E eu, Pedro Lucas, o homem que quase perdeu tudo, posso dizer sem medo, eu vi com meus próprios olhos o milagre acontecer na minha terra. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.